Olá pessoal, boa noite, né? Hoje estamos iniciando a nossa quarta aula. Nessa quarta aula, nós iremos tratar, fazermos uma análise comparativa dos movimentos da psicologia, não é? Movimentos ou abordagem da psicologia, o behaviorismo, Gestalt e a psicanálise. Embora na aula de hoje a gente foque especificamente no behaviorismo, e nas aulas seguintes passaremos a ver, né, a Gestalt e a psicanálise. Então, na nossa quarta aula, né, nós iremos ver essas abordagens ou linhas, não é, que contribuíram para que a psicologia se tornasse uma ciência. Como nós já sabemos, a psicologia ela se torna uma ciência quando ela se desvincula da quando ela se desvincula da filosofia, ela passa a ser considerada uma ciência, né? E é ciência porque tem objeto próprio, né? De pesquisa, pensamento próprio, é, método próprio. Por isso que passa a ser considerada uma ciência. Nós já vimos nas aulas anteriores um pouco sobre o modo como a psicologia, né, foi avançando até chegar a se transformar uma ciência. Então, na aula de hoje, eu dividi o desenvolvimento da psicologia em três quadros síntese, né, rapidamente. A psicologia filosófica, a psicologia científica do século XIX e a psicologia do século XX, né? A psicologia filosófica, nós sabemos, era a psicologia do estudo da alma, né? O estudo da alma é a sua relação com o corpo e a percepção da realidade, que foi por isso justamente que vários filósofos tentou colocar a alma em alguma parte do corpo, como nós já vimos em aulas anteriores. A psicologia científica, que seria a psicologia sem alma, né? O estudo experimental com foco na consciência, na sua estrutura e nas funções da aprendizagem. E a psicologia do século XX, né, que é uma psicologia que se ramifica em várias linhas, em várias psicologias, e aí hoje a gente vai abordar três grandes movimentos, três grandes linhas que contribuíram para que a psicologia se transformasse na ciência que é hoje, né? Então, quando a gente vai falando da psicologia moderna, né, a gente vai lembrando que três grandes abordagens contribuíram para que a psicologia se transformasse na ciência que ela é hoje. Essas três abordagens, como eu já iniciei, ou linhas, né, ou escolas, como algumas estudiosos costumam denominar, elas são o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Mas hoje a gente vai ver a definição e um pouco das discussões das três, mas nosso foco recai sobre a primeira, sobre o behaviorismo, para depois na próxima aula para a Gestalt e na aula seguinte para a psicanálise. Certo? Dito isso, eu passo a perguntar a vocês o que são behaviorismo, Gestalt e psicanálise. Como eu falei anteriormente, elas são linhas, né? Elas são abordagens ou correntes psicológicas responsáveis pela contribuição do desenvolvimento da psicologia como a ciência que conhecemos hoje, né? Essas três perspectivas, ou correntes, ou abordagens, né? Elas oferecem perspectivas sobre o comportamento humano e a experiência.
elas vão contribuir para que a psicologia se transforme em uma ciência que tem como foco o desenvolvimento, não é, humano, como nós já vimos, a psicologia estuda o desenvolvimento humano, né? As emoções, os sentimentos. Então, essas três escolas vai dar perspectiva diferente de como a gente compreende o comportamento, a aprendizagem, o desenvolvimento humano. E aí, a gente vai primeiro ver um pouco o que é o behaviorismo, né? Por que esse nome? Esse nome, logo a gente vai perceber, né, que é muito baseado na questão comportamental, não é naquilo que é observado, naquilo que é possível através do ambiente eu provocar estímulos para que você me dê uma determinada resposta. Nessa corrente, nessa abordagem, né, os processos mentais internos, como pensamentos e as emoções, eles são ignorados. Porque é uma corrente que acha que tudo pode ser aprendido, que tudo pode ser, que todos os comportamentos eles podem ser adquiridos se eles forem treinados. Por quê? Parte-se do princípio de que o interno é um mistério. Se ele é um mistério, não é possível quantificar. Porque também é uma abordagem que tem uma ideia muito forte da quantificação, de quantificar, né? Só é possível eu falar sobre aquilo que eu posso observar e sobre aquilo que eu posso quantificar. Então, por isso que as questões internas, pensamento, emoção, raiva, desejo, eles são esses sentimentos todos, todas as emoções, elas são deixadas de fora, porque não é possível quantificar. E aí, a gente vai para a Gestalt, né? Que a Gestalt, ao contrário, um pouco contrário do behaviorismo, se concentra na compreensão da percepção, não é mais da experiência humana como um todo, em vez das suas partes isoladas. Porque o behaviorismo, nós vamos ver mais um pouquinho na frente, vai pensar e vai defender de que é possível isolar, não é, determinada, tipo, eu vou isolar um aluno e a partir do comportamento observável, não é, tirando ele do contexto dele, eu vou poder observar especificamente uma determinada questão sem observar o todo. A Gestalt vai dizer que não, né? Vai dizer que é necessário trabalhar o ser humano na sua integridade. E aí busca justamente a compreensão através da totalidade e sempre relacionada ao contexto. Não é possível retirar do contexto para poder analisar, que é o contrário do behaviorismo. E aí nós temos a abordagem psicanalista, da psicanálise, né, que vai ter como um dos grandes representantes Freud, que a gente vai estudar detalhadamente esse autor, porque ele vai dar margem a muitas interpretações e a muitas percepções sobre o processo de ensino e aprendizagem, e que ainda tem no século XXI, né? E essas abordagens e linhas, elas precisam ser bem compreendidas, porque elas darão, não é, régua e compasso para a gente compreender o papel da psicologia na educação. E aí a psicanálise, né, dá conta dos processos afetivos, relacionais, a partir da compreensão da dualidade. O que seria a dualidade? Razão, desrazão, né? Consciência, inconsciente. O mundo interno e seus motivos profundos. Os conflitos, né? O que provoca os conflitos, né? Quais são as exigências internas que são necessárias acionar para que eu aprenda determinadas questões? Então, foca na compreensão dos processos psíquicos inconscientes e como eles influenciam o comportamento humano, o pensamento, a emoção e a aprendizagem.
Então, nós vimos até agora as três grandes abordagens. Agora, nós iremos focar especificamente no que, por ordem, não é cronológica de construção da abordagem, o behaviorismo, que é uma abordagem comportamentista, né? Conhecida como a ciência do comportamento, porque ela estuda, ela abandona totalmente o estudo da consciência, né? Só é possível investigar aquilo que é observável e que pode ser verificável, porque ela é quantificável. E aí entra-se no debate, o debate central é natureza biológica, o debate central é natureza biológica versus ambiente, né? E aí, o pessoal que defende essa linha vai afirmar, não é, e defender fortemente que tudo é aprendido no ambiente, tudo é aprendido pelo condicionamento, né? Porque o comportamento é um modelo por suas consequências, ou seja, ação e reação. E aí, a partir dessa ideia, dessa perspectiva, vai se começar, não é, a pensar em analisar animais em laboratórios. Então, é a partir dessa percepção, dessa abordagem que se começa a analisar animais em laboratórios. E aí nós temos alguns fundadores, não é? Dois grandes fundadores que vai aparecer em todo e qualquer lugar que a gente estudar, que é John Washington, que é considerado o pai, não é, da linha da abordagem, porque ele enfatizou a observação e a mediação do comportamento, né? Ele começa a informar, ele começa a afirmar que é sim possível quantificar, que é sim possível observar. Então ele cria, apesar das controvérsias sobre o sentido da ciência, ele cria a ciência do comportamento, uma ciência que parte de um conjunto de ideias sobre a chamada análise do comportamento. E aí a gente chega a um nome forte também, até talvez mais conhecido do que o próprio John, que é Skinner, né? Skinner, ele vai introduzir o conceito de condicionamento operante. E aí a gente pode se perguntar, mas professor, o que é isso? O que é esse condicionamento operante que esse cara vai dizer, né? E aí a gente passa a justamente discutir um pouco sobre o que Skinner vai denominar como condicionamento operante, né? Para Skinner, o condicionamento operante é o comportamento influenciado por suas consequências. Ele acreditava que todas as nossas ações elas são desenvolvidas seguidas por consequências desejáveis que tendem a ser repetidas e por consequências indesejáveis que tendem a ser evitadas, né? Ou seja, se eu tenho um comportamento que é desejável, eu tenho consciência disso, eu tenho tendência a repetir esse comportamento. Se eu tenho um comportamento que me traz consequências que são indesejáveis, eu tenho a tendência de evitar esse comportamento. E aí, ele vai trabalhar a partir dessa perspectiva com a ideia de reforço. E ele vai definir como reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo seria, né, um comportamento que é seguido por consequências agradáveis. Se a consequência é agradável, tem uma probabilidade muito grande de eu repetir e aumentar esse comportamento. Por exemplo, dar doce à criança todas as vezes que ela fizer o dever de casa, né?
Então, se é agradável para a criança ganhar o doce, ela vai fazer o dever de casa. E aí ele vai falar também do comportamento do reforço negativo, né? Que seria a remoção de um estímulo aversivo após a reação de um comportamento, aumentando a probabilidade desse comportamento. Por exemplo, toda vez que eu entro no carro, se eu não colocar o carro apita. Isso é irritante. Então, por evitar que eu fique irritado, para parar o alarme, eu coloco o cinto. Então, ele vai falar dos dois tipos de reforço. Quando ele também vai falar que o comportamento ele é operante, vai trabalhar com a ideia de reforço, ele também vai trabalhar com a ideia de punição, né? De punição positiva e punição negativa. Então, para ele, a punição positiva ocorre quando o comportamento é seguido por uma consequência negativa, que vai evitar com que eu repita, não é, esse comportamento. A criança que ela não faz o dever de casa, ela leva uma bronca. Para ela não levar a bronca novamente, ela passa a fazer o dever de casa. Então, isso é uma punição punitiva. A punição negativa seria a questão que envolve a remoção de um estímulo positivo após um comportamento inadequado. As pessoas que estão aqui me ouvindo sabem que isso acontece constantemente, né? A criança faz, o filho, a filha faz uma criação. Vai tirar o que ela mais gosta? Tira o celular, tira a bicicleta, tira a televisão. Então, isso, para Skinner, é um comportamento que traz uma punição negativa, né? Então, reduz a possibilidade de eu repetir esse comportamento. E aí, Skinner também vai trabalhar com a ideia de reforços, né? Para eles, os reforços podem ser programados. E ele estudou essas diferentes formas de programação de reforços. O reforço contínuo, que seria após a cada resposta, ideal para ensinar novos comportamentos, né? A cada resposta que vocês me dão, eu dou um reforço. O reforço intermitente, reforço apenas em certas ocasiões. É uma questão, como jogos de azar. Então, se a gente for parar para analisar, aqui na sala de aula, nós professores, tem muito professor que faz um reforço contínuo. Toda vez que a questão é acertada, o professor, vamos pensar aqui no aluno destaque, não é? O aluno estrela, que não é, que algumas escolas ainda usam, algumas pessoas ainda usam, mas que não é bom, porque você cria a competição, né? Então, a cada questão acertada, eu dou a cada resposta que vão me dando correta, eu vou dando um reforço, que o reforço é uma estrelinha, um quadrinho que fica visível para todo mundo ver, né? Então, Skinner vai dizer que nessa programação de reforços existem reforços contínuos e reforços intermitentes, que seriam reforços como, por exemplo, jogos de azar, que você tem a tendência a utilizar em determinada situação e não constantemente. E aí ele, como ele vai defender que o comportamento ele é observável, ele vai criar a famosa caixa de Skinner, não é? Onde ele vai utilizar um rato, não é, para comprovar, não é, aquilo que ele está dizendo. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que através dos reforços ele pode fazer com que as pessoas tenham determinado comportamento. Então ele vai usar essa caixa para ele criar um comportamento do rato, né? Que é o comportamento. O rato começa a perceber por instinto, não é? Que toda vez que há um som agudo, né? Assim, um som agudo que ele bate a pata em um determinado local da caixa e que a luz acende, cai alimento. Então, aí a gente vai ver na caixa um alto-falante
o sinal luminoso, o botão de alimento, dispensador de alimento, gerador de choque elétrico, piso condutor. Então, ele vai usar através dos reforços, né? Ele vai usar o rato para mostrar que é possível ele todo comportamento ele pode ser observável e também ele é possível de ser aprendido. Porque se a gente voltar aqui, né? A gente vai ver o quê aqui? A gente vai ver que os dois autores, vai defender que todo comportamento pode ser aprendido, né? Pode ser observado e pode ser aprendido. Então, Skinner vai criar a ideia do reforço, né? E quando a gente vai pensar no behaviorismo, a gente vai pensar nos seus tipos, né? A gente vai ter o primeiro tipo, que é o clássico metodológico, que tem como fundador também o pai, considerado o pai do behaviorismo, que é John, e que ele vai, né, ser o primeiro formulador, o pai do behaviorismo. Ele passa, né, o que é que esse tipo vai fazer? Analisa como o ambiente e estímulos externos influenciam o comportamento, focando em resposta a estímulos. Exemplo, o exemplo de Pavlov com cães, onde um estímulo neutro, o sino, é associado a um estímulo que provoca uma resposta à comida, resultando em uma resposta ao sino. É como mais ou menos, mais na frente, Skinner vai fazer a sua caixa e vai utilizar o rato. Nós temos o radical, o tipo radical, que é criado por Skinner, não é? E que ele vai, não é, analisar o comportamento, como a linha vai dizer que todo comportamento é observável, mas também admite a influência de processos internos. Ele admite a influência de processos internos? Sim, ele admite. Mas ele vai dizer também e que a ciência e que a psicologia, desculpe, não é uma ciência para observar comportamento interno, porque o comportamento interno não é possível de ser observado, que é uma ciência que precisa se preocupar com o que está externo, com o que é possível ser observado. Porque aí lá na frente da psicanálise é que a gente vai ver que Freud vai causar uma grande revolução nisso tudo. Aí o exemplo, em terapia pode se observar não apenas o comportamento, mas também interpretar a linguagem e o pensamento de uma pessoa em resposta a situações. E aí a gente vai chegar no tipo de. Nós temos 5 tipos, nós vamos chegar no tipo de behaviorismo social, né? E que ele tem como fundador Albert Bandura, embora ele não seja considerado um behaviorista puro, não é? A sua obra inspira a abordagem. O que é que ele vai defender? Ele vai defender, né, através das suas análises, ele vai defender e introduzir a ideia de que o comportamento pode ser aprendido através das observações do outro. Crenças direta. E aí ele vai enfatizar a importância do aprendizado vicário e modelagem. E eu trago como exemplo, né, o famoso boneco bobo, onde crianças observam um adulto agir de forma agressiva em relação a uma boneca e, em seguida, imita esse comportamento a interagir com a boneca. Esse é o tipo de behaviorismo social. E aí nós vamos ter o aplicado, não é? Que utiliza, que também de Skinner, né? Que utiliza os principais condicionamentos operantes em contextos práticos, como na educação e na terapia. Envolve aplicações de técnicas para modificar o comportamento. Como eu falei anteriormente, programas de modificação de comportamento em escola, onde incentivos são usados para promover comportamentos positivos em alunos e alunas. Tipo, essas empresas que ao final do ano elas dão
um telefone celular, um tablet, uma bicicleta, ao aluno que teve a maior nota na disciplina tal, a aluna que teve maior nota na disciplina tal. Isso é uma ideia behaviorista aplicada à educação, né? E aí nós temos aqui, eu vou fazer, trago aqui um quadro comparativo das duas abordagens que mais são utilizadas na educação, que é a metodológico e a radical, né? A metodológico faz divisão entre o mundo público e o mundo privado. A radical, o público privado é diferente de físico e mental. A metodológico não se considera eventos privados. A radical considera os eventos psicológicos privados. Aí nós temos aqui a metodológica. Ignora fenômenos como consciência, sentimento e estados mentais. Rejeita a introspecção. Evita aplicar o comportamento pelo sistema nervoso. Comportamento observável por meio de um observador. Aí mede a verdade pelo consenso. Método experimental. Estuda a ação dos órgãos periféricos, órgãos sensoriais, músculos e glândula. No radical, considera os eventos psicológicos privados, a introspecção e a consciência são estudados como parte do comportamento da humanidade, né? Seleção por consequências, nível de seleção cultural. Busca um evento no ambiente relacionado com o que o organismo faz. O evento deve ser um estímulo antecedente, provoca uma resposta. Então, nós vimos aqui hoje, na aula de hoje, as três grandes abordagens, né, que darão sustentação e darão perspectiva para a gente chegar na psicologia como uma ciência robusta que nós chegamos no século XXI. E nós focamos principalmente na primeira abordagem, na primeira linha, não é? Que foi o behaviorismo. As outras duas eu apenas apresentei, falei as características, mas foquei nessa. Na próxima aula, que é a nossa quinta aula, a gente vai tratar da Gestalt como vai tratar da psicanálise, certo? Mais uma vez, eu lembro que é necessário ler o material, né? O material base e o material complementar que está postado no ambiente virtual. Uma ótima semana a todas e todos. Um abraço.